A dinâmica das placas tectônicas. Placas tectônicas são grandes blocos rochosos existentes no interior da Terra e que estão sempre em movimento. O deslocamento dessas placas litosféricas é decorrente de forças endógenas do planeta, geradas pelas correntes de convecção no interior do manto terrestre. Essas forças são responsáveis pela existência de zonas de grande tensão na superfície terrestre, sobretudo nas áreas de contato entre as placas tectônicas, ou seja, no limite das placas. Nessas regiões ocorre intensa atividade tectônica, como o vulcanismo, o tectonismo, os dobramentos e as falhas geológicas. De maneira geral, existem 3 tipos de limites entre as placas tectônicas: os limites divergentes, os limites convergentes e os limites conservativos. À imagem, nós temos o planisfério com as principais placas tectônicas existentes no nosso planeta. Nas zonas de limites divergentes, as correntes de convecção provocam o afastamento das placas tectônicas. De maneira geral, o encontro dessas placas se dá em meio aos oceanos, onde a crosta terrestre é menos espessa. A pressão do magma abre fendas no assoalho oceânico, deixando extravasar grande quantidade de material magmático. Esse fenômeno, que ocorre há milhões de anos, tem originados novos terrenos da crosta terrestre, assim como extensas cadeias montanhosas submersas, chamadas de dorsais mesoceânicas. Nas zonas de limites convergentes, o choque entre 2 placas provoca a subducção de uma delas em direção ao interior do planeta. Ao ganhar profundidade, a placa subduzida funde-se devido às altas temperaturas e à proximidade do manto, seu destino final. A outra placa é pressionada no sentido contrário ao do seu deslocamento, que produz grandes dobramentos nos limites de contato entre as placas. As dobras, também chamados de dobramentos, são formações da crosta decorrentes da atuação de pressões horizontais sobre as rochas e que dão origem a grandes elevações do terreno, como as montanhas. Algumas elevações resultantes do fenômeno de subducção são a Cordilheira do Himalaia, localizada na zona de tensão entre as placas indo-australiana e eurasiática, a Cordilheira dos Andes, entre as placas sul-americana e adinasca, e os Alpes, entre as placas africana e eurasiática. Nos limites conservativos, em certas zonas de tensão, as placas são pressionadas umas contra as outras, deslizando horizontalmente em direções opostas. O deslocamento provoca fissuras e falhas na crosta terrestre, dando origem a vales e depressões ao longo da borda de contato entre as placas tectônicas. Nessas áreas, também é comum a ocorrência de terremotos de grande intensidade, como é o caso da região da Falha de Santo André, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa grande falha presente na crosta terrestre decorre da colisão entre as placas do Pacífico e norte-americana, que deslizam de maneira transcorrente e em sentidos contrários. Dessa forma, por ser uma área de grande tensão tectônica, a Califórnia costuma sofrer fortes tremores de terra. As imagens apresentam os movimentos das placas tectônicas. A imagem apresenta um mapa e onde ocorrem os principais movimentos das placas tectônicas. Os movimentos da atmosfera repercutem sobre as placas tectônicas. Essa dinâmica interior, denominada de tectonismo, ocorre por meio da orogênese e da epirogênese. Em nosso planeta, a maioria dos chamados sismos ou terremotos ocorre nos limites de contato das placas tectônicas. Essas áreas apresentam rochas que estão sob pressão pela força do atrito entre as placas. Quando o limite de resistência de uma camada é atingido, as rochas se rompem, provocam deslocamentos, criando falhas e ondas sísmicas, que se propagam em todas as direções. Embora somente uma ínfima parcela dos tremores que ocorrem no interior da crosta seja sentida pelas pessoas, milhares deles são registrados diariamente por sismógrafos em vários pontos do planeta. Os terremotos
tem intensidades, ou seja, efeitos sobre a superfície terrestre, e magnitudes, que é a quantidade de energia liberada, muito variadas. Os movimentos orogenéticos resultam da acomodação de placas tectônicas. Os terremotos e os vulcanismos, assim como a formação de cadeias montanhosas, são causadas por eles. Já os movimentos epirogenéticos provocam processos lentos e generalizados de soerguimento ou rebaixamento de grandes blocos rochosos. Geralmente, esses movimentos ocorrem em áreas estáveis da crosta, que sofreram o efeito das glaciações. O norte da Europa é um dos mais representativos exemplos de área afetada pela epirogênese. Nas áreas de rebaixamento, podem surgir depressões, em algumas delas foram construídas obras de engenharia, como é o caso dos pôlderes. Em áreas de soerguimento, aparecem os fiordes. Os terremotos é medidos em escala. Nós temos a escala de Mercalli e a escala Richter. A escala de Mercalli é empregada para aferir a intensidade de um terremoto de acordo com seus efeitos na paisagem de um lugar ou região. Já a escala Richter é utilizada para medir a magnitude de um terremoto. Quando foi estabelecida, a escala previa terremotos com magnitude de 1 a 9. Atualmente, os cientistas entendem que, teoricamente, não há limite para os sismos. Na imagem, nós temos o Monte Everest, que é o ponto mais elevado do planeta, que se situa na Cordilheira do Himalaia, e essa cordilheira é originada através dos movimentos orogenéticos. As imagens da esquerda, nós temos figurinhas de como ocorrem os pôlderes. Na imagem da direita, nós temos uma foto de um pôlder na Holanda, originados dos movimentos epirogenéticos. Na imagem nós temos uma tabela mostrando a descrição dos efeitos de um terremoto segundo a escala de Mercalli. Na imagem nós temos uma tabela mostrando a descrição dos terremotos segundo a escala Richter. Os tsunamis são ondas marítimas que fazem o nível do mar se elevar e que podem arrasar litorais inteiros. Eles têm origem na vibração de terremotos ocorridos no fundo do assoalho oceânico, muitas vezes a milhares de quilômetros de distância da costa. Ao chegar no litoral, o tsunami tem efeito semelhante a de uma forte maré que sobe rapidamente e invade as porções mais baixas e planas da costa, formando ondas gigantescas. O vulcanismo consiste no escape, por meio de fendas orifícios, do magma gerado no interior da litosfera para a superfície terrestre. A maior parte dos vulcões do mundo encontram-se nas dorsais oceânicas e nas zonas de choque entre as placas tectônicas. Nas terras emersas, a principal região vulcânica é o Círculo de Fogo do Pacífico, anel que inclui o ocidente das Américas, a Ásia Oriental, especialmente o Japão, e a Oceania, onde se encontram cerca de 3/4 dos vulcões ativos do mundo. Os vulcões podem ficar inativos por muito tempo, ou dar sinais de atividades de tempos em tempos. Outros são considerados extintos, ou seja, não estão mais em atividade. Por mais que a ciência tenha avançado, ainda não somos capazes de prever com precisão quando o vulcão vai entrar em erupção. Por isso, as áreas de vulcões ativos são consideradas de risco para a ocupação humana. Um dos mais conhecidos casos é o do vulcão Vesúvio, na Itália, que explodiu no ano de 79 d.C. e arrasou a cidade de Pompeia, matando toda a sua população. Atualmente, as encostas do vulcão, próximas à cidade de Nápoles, são densamente povoadas e não está descartada uma nova erupção violenta. O território brasileiro se encontra no centro da placa sul-americana e, devido a isso, o nosso país possui uma certa estabilidade tectônica. Porém, é comum ocorrer tremores de terra no Brasil devido às falhas geológicas, abertas através do choque entre as placas tectônicas. Já sobre o vulcanismo no Brasil, ainda que exista certa estabilidade tectônica no território brasileiro, há evidências de que em um passado geológico não muito distante, o vulcanismo e as atividades sísmicas foram intensas na área que atualmente corresponde ao Brasil. Cerca de 130 milhões de anos atrás,
no período Cretáceo Inferior, com a separação do continente sul-americano do africano, houve uma intensa atividade tectônica que provocou o fraturamento da crosta e o extravasamento de grande quantidade de material magmático. Essa atividade durou cerca de 10 milhões de anos, fazendo com que o material se espalhasse por aproximadamente 1.200.000 km², área que atualmente corresponde à bacia hidrográfica do Rio Paraná. Especialistas consideram que esse evento vulcânico foi um dos maiores já ocorridos no nosso planeta. A solidificação do magma extravasado deu origem às espessas camadas de rocha basáltica, que recobrem boa parte da bacia do Paraná, cuja decomposição é responsável pelo fértil latossolo roxo, tipo de solo argiloso e com grande quantidade de nutrientes existentes nessa região. Na mesma época, importantes eventos vulcânicos ocorreram na Amazônia e no sul do Maranhão. No primeiro mapa, nós temos as áreas onde ocorrem sismos no território brasileiro. O segundo mapa representa o derramamento de lavas vulcânicas no território brasileiro. As imagens da esquerda apresentam corpos petrificados pela lava do vulcão Vesúvio em 79 d.C. As imagens da direita, nós temos as ruínas de Pompeia e ao fundo o vulcão Vesúvio. As imagens da esquerda, nós temos o solo de terra roxa, solo originado a partir de lavas vulcânicas. As imagens da direita, nós temos fotos do Pico do Cabugi, localizado no município de Angicos, no Rio Grande do Norte. O Pico do Cabugi é o único vulcão brasileiro que mantém sua forma original. Na imagem, nós temos a animação da erupção do vulcão Sarychev nas Ilhas Kurilhas, na Rússia, com fotos feitas a partir da Estação Espacial Internacional em 12 de junho de 2009. Na imagem, nós temos uma animação da propagação das ondas geradas pelo tsunami ocorrida em setembro de 2009 na ilha de Samoa, na Oceania. Na imagem nós temos uma animação de como se propagam as ondas geradas pelo tsunami.